A hidratação venosa é a modalidade terapêutica mais prescrita e de forma inadequada, e a gente vai começar falando de cristalóide, na verdade, o soro fisiológico, ringue lactato e plasma light. O ringue e o plasma light a gente chama de soluções balanceadas, e o soro fisiológico de solução hipertônica, tá certo? O problema dos cristalóides é o seguinte, 20% estão presentes na circulação após 2 horas da infusão. Isso é um problema, tá certo? Porque causa edema intersticial e diminui a performance do paciente, né? O soro fisiológico talvez seja o bad boy do momento, né? É o que está sendo mais mal falado. Por quê? Porque é um soro que contém muito sódio e cloreto, ele é hipertônico, ele é hiperosmótico em relação à solução do nosso plasma. Além disso, ele tem um pH muito baixo, ou seja, ele induz a acidose. Por que a gente usa tanto? Porque foi o primeiro, né, um dos primeiros, ele é mais barato, não é verdade? E talvez o mais fácil de se obter em qualquer lugar do mundo. O problema é que, né, ele está associado com acidose metabólica hiperclorêmica, né, vasoconstrição renal, insuficiência renal e síndrome compartimental abdominal, especialmente pacientes com balanço hídrico extremamente positivo. Quando a gente deve utilizar ele? A gente deve evitar sempre que possível, especialmente se a gente tiver um ringue lactato ou um plasma light na mão. Às vezes não é a realidade. Mas no paciente neurocrítico, por ele ser mais hipertônico, talvez seja o fluido de escolha, tá bem? E o ringue lactato? O ringue lactato é o soro, vamos dizer assim, entre aspas, é um soro isotônico dos pobres, tá bem? Porque o plasma light é mais caro. É triste de falar, mas é verdade, né? Enquanto um soro fisiológico de 500 custa uns R$ 12, um ringue lactato deve estar na casa, se eu não me engano, de uns R$ 30, R$ 50, e o plasma light muito mais caro, tá bem? Então, o ringue lactato é uma solução balanceada, ele tem menos sódio, ele tem menos cloreto, ele tem potássio e cálcio. E, além disso, ele tem o próprio lactato, que é o tampão para manter o pH dele. E o pH agora é de 6,75, ou seja, mais próximo do ideal, não é verdade? Como ele tem a menor concentração de NaCl, ele tem a menor osmolaridade. E, além disso, ele causa menor incidência de acidose metabólica hiperclorêmica. Beleza, parece ser muito bom, né? O lactato, ele é metabolizado no ciclo hepático de Cori, e ele vai a piruvato e a glicose, e também forma bicarbonato. Então, ele ajuda a atenuar essa ligeira acidemia que ele poderia causar, tá bem? O que acontece? O problema dele é, basicamente, hipercalemia associada ao paciente que tem doença renal crônica. Não deve ser usado em pacientes com neurocríticos, né? TCE, AVE hemorrágico na sua fase aguda, por ser mais hipotônico do que o plasma, tá bem? E o plasma light? O plasma light talvez a menina dos olhos atualmente, né? O que é mais bem falado, mas nos estudos ele é equivalente ao ringue lactato. A sua composição é a mais próxima do plasma, né? Os seus tampões não são de lactato, são de gluconato e acetato, tá? O plasma light, ele não contém cálcio, ele contém magnésio, né? Então, aqui fica uma dica. Se o paciente for em crise miastênica, a gente não faz plasma light. A gente faz ringue ou a gente faz soro mesmo. A sua osmolaridade é muito próxima à nossa, né? 2,94, a da gente fica entre 2,75 e 2,95. O pH é ótimo, 7,4, só que ele é muito caro. E eu deixo uma observação. O gluconato, que é um tampão do plasma light, ele é produzido pela fermentação da glicose por fungos, aspergilos e penicillium. Por que eu estou dizendo isso? Porque se vai que você está com um paciente suspeito de aspergilose pulmonar, o teste da galactomanana pode ser falso positivo nesse caso, porque a galactomanana persiste algumas moléculas no plasma light. Tá bem? Nunca vi isso ser cobrado em prova, mas está escrito lá no manual. Tá bem, pessoal? Vamos seguindo, então? Soluções balanceadas, então. Elas são o ringue lactato e o plasma light, elas têm menor associação com insuficiência renal aguda e talvez menor mortalidade em comparada com o soro fisiológico, tá bem? Mas fica a dica da tendência para vocês, que já não é tão nova assim. Bem, e os colóides? Os colóides, quando a gente vai falar, a gente tem as albuminas, gelatinas, os amidos. Qual a grande vantagem dos colóides? 100% dos colóides, ou próximo a isso, ficam na circulação após 2 horas da infusão. Ou seja, causa menor edema intersticial. Na teoria parece ótimo, na prática nem tanto. Então, assim, eu vou falar um pouco dos colóides, mas eles não, o colóide ele não é a bala de prata do momento, tá? Bem, a albumina é o que a gente tem mais costume de ver por aí, né? Ela é preparada a partir do plasma humano, tem na solução isooncótica, 5%, ou a 20% que a gente costuma ver mais. Ela é derivado do sangue, ela é um hemoderivado, não é um hemocomponente, é um hemoderivado, tá bem?
Tem poucos efeitos adversos relatados, mas o seu uso, apesar de ser indicado em algumas situações, não reduz a mortalidade frente ao uso de cristalóides, tá certo? Além de ser muito mais cara. Mas, peraí, então quando que eu vou usar a albumina? Você me pergunta. Usar quando? Após você ter ressuscitado volemicamente esse paciente com cristalóide, eficientemente, e ainda assim ele necessita de infusão de fluidos. Talvez seja essa a grande sacada, tá? E quando não usar a albumina? Bem, isso está batido já tem alguns anos, mas não se deve usar a albumina, e eu repito, em pacientes com TCE na fase aguda, foi demonstrado aumento da mortalidade. Então, grava aí na cabeça. Quando não usar, o que a gente usaria? Soro fisiológico, tá bem? Bem, pessoal, seguindo aqui, eu vou falar um pouco dos amidos, que a gente não usa mais. São soluções preparadas a partir do milho, né? Alta capacidade hidrofílica, mas estão associadas com coagulopatias e insuficiência renal aguda. Aumenta índices de hemodiálise institucional e mortalidade. Então, atualmente, praticamente proscrito. Eu vi muito hospital que comprou amido ali no final dos anos 2000 e pouco, 2008, 2009, tendo que jogar fora isso, né? Depois que esses estudos foram lançados, tá bem? Amido, gelatina, nada disso mais. Todos aumentam sangramento, coagulopatias, né? Aumenta hemodiálise e mortalidade, tá bem? Vamos falar um pouquinho sobre manejo de fluidos, que está super na moda e vai cair na prova em algum momento, e eu acho que vai ser nessa. Tem um negócio que reveste o nosso endotélio, que chama glicocálix, que é um tapete de proteínas e carboidratos que atravessam, às vezes, a parede dessas células. Sem viajar muito, é esse tapetinho azul que está aqui fora. O glicocálix, ele é muito importante porque ele regula a permeabilidade vascular. E estados de hipervolemia, com sepse e hiperglicemia, eles causam a destruição desse glicocálix. O que acontece quando o glicocálix ele é destruído? Dano. O dano aumenta a permeabilidade. Então, tem extravasamento de fluido, tem translocação bacteriana, tudo piora, né? É por isso que, hoje em dia, a gente tem falado de que o paciente ele tem que o balanço hídrico persistentemente positivo, ele é deletério, ele mata e ele cai em prova, tá bem? Então, surgiu aí esse Rose Concept. O que é isso? Você ressuscita o paciente, que é o R, no momento adequado. Você otimiza os fluidos deles, talvez fazer uma albumina ou algo do tipo, quando necessário. Estabiliza esse paciente em relação a distúrbios eletrolíticos e, quando ele está estabilizado, você provoca a evacuação desse líquido em excesso, ou seja, remove o excesso de fluido. Então, antes a gente só fazia a ressuscitação volêmica desse doente, mas não pensava na evacuação desse líquido, ou seja, na remoção desse líquido. E hoje isso está previsto, e isso diminui mortalidade. Tá? O que aumenta a mortalidade? Balanço hídrico positivo excessivo. Tá? Isso já caiu em prova, se eu não me engano, caiu no ano retrasado. Tá? Resumindo, evitar soro fisiológico sempre que possível. Amida e gelatina? Não. Albumina? Às vezes. Evitar sobrecarga de volume? Sempre que possível. Lembrar que menor volume infundido é igual a menor mortalidade e iniciar vasopressores precocemente, tá certo? E a responsividade a volume, para a gente encerrar rápido, antes que eu tenha um colapso nervoso aqui. Olha só, a responsabilidade de volume é o seguinte, a gente tem um paciente que esteja hipotenso, ou talvez até tendendo a choque ou chocado, e a gente quer saber, será que se eu fizer volume nesse paciente, ele vai responder, o débito cardíaco vai aumentar ou não? Essa é a primeira pergunta. O paciente ele é responsivo a volume? Se ele for, ele está na curva ascendente de Frank-Starling, né? A outra pergunta que você tem que fazer é o seguinte, se o seu paciente é responsivo a volume, será que ele precisa realmente desse volume? Isso é uma questão muito importante. Nem todo paciente responsivo, de fato, precisa de volume. Por exemplo, se você fizer aqui um volume em mim, um 500 ml de soro fisiológico, provavelmente meu débito cardíaco aumenta, mas não necessariamente estou precisando desse débito cardíaco agora, tá certo? E aí a gente tem algumas variáveis que vão te orientar em frente a isso. São as variáveis dinâmicas, que são as melhores, e as estáticas, que hoje em dia são menos usadas, tá bem? Vamos falar um pouco das variáveis, então? Fui lá para o fim do negócio sem querer, olha só. Então, vamos lá. Todo mundo vendo aí, né? As variáveis dinâmicas são variáveis que vão acusar que o paciente está na fase ascendente, ou seja, na fase pré-carga responsiva. São três, basicamente. A variação da pressão de pulso, a variação do volume sistólico e a variação da pressão sistólica. O corte, geralmente, varia entre 10% e 15%. Quando maior que isso, o paciente é responsivo. Abaixo disso, o paciente provavelmente não é responsivo. Mas tem um problema.
Apesar de muito usado em prova, é pouco usado na prática. Por quê, pessoal? Todas essas três variáveis, todos esses três mecanismos, eles exigem que o paciente esteja sem arritmias, né, em ventilação mecânica controlada, sem estar entrando na ventilação, né, e com um volume corrente inspiratório com mais de 8 ml por quilo, ou seja, fora de ventilação mecânica protetora. Né? Então, provavelmente é um dos motivos da gente não estar utilizando mais isso. Mas vamos lá, porque eles costumam cair em prova. A variação da pressão de pulso é a mais utilizada, ou a mais difundida. Né? O paciente em volume controlado, estável e sem arritmias, ele faz essa conta aqui, ele pega a pressão de pulso máxima menos a mínima e plota nessa fórmula, a fórmula de Bowles. Né? Quando maior que 13%, esse paciente é responsivo, tá certo? Olha só, o que eu preciso para botar esse paciente e fazer um delta PP, que a gente fala? A gente precisa de uma PAM apenas. Eu posso até mostrar isso para vocês no hospital um dia. E é assim que a gente faz. A gente, durante uma régua da PAM, a gente pega a maior pressão marcada e a menor pressão marcada. Qual que é o objetivo aqui? A interação coração-pulmão, né, durante a inspiração aumenta a pressão de pulso, né, e durante a expiração reduz. Então, é mais ou menos um mecanismo que a gente vai estudar no futuro. A mesma coisa a gente pode utilizar e trazer para a variação do volume sistólico. É basicamente a mesma coisa, mas aqui eu não dependo só da PAM, eu dependo de um método que faça a aferição do débito cardíaco. E aí vai ser um FLOTRAC Vigileu, um EV1000, um PICO, um Swan-Ganz, ou até mesmo um Doppler aórtico, né, contínuo. E aí a variação, o corte vai ser entre 10% e 12%, ou seja, fez o volume, respondeu entre 10% e 12%, desculpa, você fez essa conta, está acima de 10% ou 12%, provavelmente se fizer o volume, ele vai aumentar o débito cardíaco. Uma outra muito parecida também, a gente tem a variação da pressão sistólica, e aqui a gente chama de delta up e delta down, e o corte é 10, então fica entre 10 e 15. Se lembrar do delta PP de 13%, já está bom demais, tá? Essa aqui é boa, porque essa deve cair na prova prática em algum momento, que é a passive leg raising, ou elevação passiva das pernas. O que significa isso? Às vezes você quer fazer um volume no paciente para ver se aumenta o débito cardíaco, mas você está na dúvida se você pode fazer aquele volume e ele fazer congestão. Então, o que pensaram? A gente tem um volume represado nos membros inferiores. Será que se a gente elevar agudamente esses membros inferiores e ele escorrer para a circulação central, não serviria como uma prova de volume? Sim, serviria. Então, como é que a gente faz isso? O paciente a 45 graus e perna a zero, subitamente você submete esse paciente a 0 grau e eleva a perna a 45 graus e espera 60 segundos para aferir o débito cardíaco. Se aumentar mais do que 10% a 15%, provavelmente ele é responsivo. Significa mais ou menos que ele recebeu de 250 a 500 ml de fluido nessa circulação, né? O sangue que está represado nos membros inferiores. É importante a gente falar disso, por quê? Porque é uma opção para pacientes que estão em ventilação espontânea, tá bem? Pessoal, tem vários outros métodos, e eu deixo aqui listado, porque pode ser que caia em prova. Por exemplo, o delta PVC, paciente com cateter venoso central, acordado, inspiração profunda, caiu mais de 1 milímetro na PVC, pode ser que ele seja responsível, mas ele não é tão acurado assim. Pacientes Doppler de cava, né? Pode ser o índice de distensibilidade ou índice de colapsabilidade, ou seja, para pacientes em ventilação mecânica ou pacientes em ar ambiente, né? Tem um corte de 18% a 42%, isso tudo a gente dá aula, tá, gente? No curso de ultrassom depois. Variação da veia cava superior, esse é mais difícil, 36%. Delta de pico braquial, que é Doppler da artéria braquial, corte é 10%, tudo muito próximo, tirando os de veia cava, né? E delta da velocidade de fluxo aórtico, que o corte é 12%. Se quiser gravar grava delta PP. Depois, eu acho que é importante a gente saber passive leg raising, ou elevação passiva das pernas. E por último, se você quiser tirar uma ondinha, dá uma gravada aí na veia cava inferior, tá bem? Variáveis estáticas, são variáveis que são aferidas pelo catéter de artéria pulmonar, basicamente PVC e pressão de oclusão de artéria pulmonar e seus derivados. São menos acurados e não devem ser usados de rotina, e muito menos não deve ser utilizado uma única aferição. Então, como que a gente usa isso? A gente usa valores extremos. Por exemplo, uma PVC muito baixa, num contexto de hipovolemia, sugere que você possa fazer volume sem fazer besteira. Por outro lado, uma PVC mais alta, acima de 15,
pode sugerir que, se você fizer volume nesse paciente, ele fique congesto. A mesma coisa para a pressão de oclusão de artéria pulmonar. Uma pressão de oclusão de artéria pulmonar baixa significa que aquele VE está funcionante. E se você suspeita que esse paciente esteja seco, talvez o volume seja bem indicado. Por outro lado, se esse paciente esteja com a pressão de oclusão muito elevada, acima dos cortes normais, 15, 18, muito provavelmente você pode fazer uma besteira se você ofertar fluido para esse paciente. Beleza? Acho que ficou claro, né? Bem, finalizando de vez agora, sem pegadinha. Fluido e responsividade significa que aumenta o débito cardíaco em resposta à infusão de fluidos. Beleza? Mas fluido e responsividade não significa necessariamente que o paciente precisa desse volume. Isso é uma diferença básica. Beleza, pessoal? Eu acho que a gente encerra por aqui, só terminando com choque refratário. Beleza? O que é choque refratário? Choque refratário é o choque que o paciente está em uso de noradrenalina e mantém-se hipotenso. A literatura traz um corte de 0,5 e 1 micrograma por quilo minuto de noradrenalina. Para um paciente de 70 quilos, na nossa infusão normal de nora, 1 micrograma por quilo minuto é mais ou menos 20 ml hora. Meio micrograma são 10 ml hora, ou seja, a gente já viu muito paciente com 10 ml hora de nora aí, 20 também. Esse paciente pode estar em choque refratário. O que a gente tem que ver para suspeitar em choque refratário? Primeiro, a gente tem que afastar a causa base. Está tratada? Esse paciente está séptico? Precisa de trocar um antibiótico? Ou iniciar outro? Ou controle cirúrgico do foco infeccioso? Será que esse paciente não infartou e precisa de revascularizar esse miocárdio? Talvez de urgência? Ou é um TEP? Ou ele está sangrando, precisa de concentrado de hemácia? Ou ele está com arritmia, precisa de uma cardioversão elétrica? Ou um marca-passo? Ou ele está com pneumotórax? Ou um tamponamento? Tudo isso tem que ser revisitado, beleza? Depois disso, a gente vai considerar sempre algumas questões básicas. Estado volêmico. Esse paciente foi necessariamente ressuscitado volemicamente? Beleza. Não foi? Foi. Passo para o próximo. Esse paciente está em acidose? Porque a noradrenalina não funciona em meio ácido. Abaixo de 7,2 de pH, ela funciona muito mal. Então, avalie essa segunda opção. Outra coisa, será que não é insuficiência suprarrenal relativa? 200 mg de hidrocortisona por dia. Tem que fazer. Outra coisa, hipocalcemia. O cálcio e o fosfato, eles atuam na contração da musculatura lisa dos vasos. Então, uma hipocalcemia ou uma hipofosfatemia pode gerar hipotensão, corrigir esse distúrbio eletrolítico. A gente tem também a questão da febre e hipertermia, porque causa vasodilatação e tem que ser controlada, e uso de sedativos, que a gente não pensa geralmente, mas propofol, muita hipotensão, especialmente em idoso e hipovolêmico. Midazolam, também, um pouco menos, mas é a segunda, talvez, que cause mais hipotensão. Tá bem? Então, a gente tem que lembrar dessas nuances para a prova e para a vida. Tá joia? Lembrar que a nora exige diluição em soro glicosado, e em uma outra ocasião a gente vai dizer por quê, e é fotossensível. Isso também tem que ser visto. Às vezes, o seu doente mudou de leito, está na beira de uma janela e está tomando sol na nora, né? Isso aí pode te comprometer. DO2 é isso que eu cansei de falar e é de propósito mesmo. Tá bem? Pessoal, lembre-se sempre disso. E agora é certo.